Fogo Morto, de José Lins do Rego. Estamos na terceira parte deste livro, capítulo 4. Este é o primeiro vídeo sobre este capítulo. Nunca mais que o cabriolé de Lula enchesse as estradas com a música de suas campainhas. A família do Santa Fé não ia mais à missa aos domingos. A princípio, correra que era doença no velho. Depois inventaram que o carro não podia mais rodar, de podre que estava. Os cavalos não aguentavam mais com o peso do corpo. Na casa grande do engenho do capitão Tomás, a tristeza e o desânimo haviam tomado conta até de Dona Amélia. Não tinha coragem de sair de casa com aquela afronta, ali a 2 passos, com um morador atrevido, sem falar em conta... um morador atrevido sem levar em conta as ordens do senhor do engenho. Essa parte aqui, e talvez eu volte a enfatizar nesses capítulos que vem, a gente começa a ficar meio balançado, né? Não sei se eu até não falei nesses outros capítulos, mas vale a pena a gente voltar a esse assunto. Por quê? Primeiro, balançado em que sentido, né? Balançado que até agora a gente pensava no José Amaro como oprimido, tanto é que foi calúnia, né, do Floripes. Mas agora a gente começa a ver a situação pelo olhar da Amélia. E aí a gente começa a sentir pena dela, né? Querendo ou não, é uma família inteira que está envergonhada por alguém que está afrontando. E aí afrontando não só com a sua teimosia de estar ali no sítio, mas afrontando com o capitão, com um cangaceiro, com um grupo de cangaceiros, né? Então, querendo ou não, isso é um tapa na cara da família inteira, né? Por que isso é tão importante pra gente? Porque uma boa literatura, ela vai nos mostrar esse sentimento aqui, né? Que não é porque... Primeiro, não é uma vez que você assume um lado, o outro lado não tem razão nenhum, né? É bem estúpido pensar isso, na verdade, né? Então quer dizer que todo mundo que não concorda com você não tem uma mentalidade, não tem nada, assim, simplesmente as pessoas são estúpidas, né? Então a literatura nos ajuda a fazer uma pergunta que é muito difícil, muito difícil fazer, que é a seguinte: mas que parte de razão o outro lado tem? E se o outro lado tiver razão? E se eu estiver errado? E se eu estiver exagerando? Perceba, quando eu falo pra você isso, eu não estou querendo cair aqui num relativismo total, dizendo, cada um tem a sua opinião, a verdade não existe. Isso é ridículo. Isso é fugida da verdade, que é difícil de encontrar, sim. Mas não é porque é difícil de encontrar que eu vou assumir uma postura covarde e de quase mau caratismo, preguiça intelectual, e pensar assim... não há verdade, né? Não é esse o ponto, não é esse o ponto. O ponto é, será que eu consigo abandonar o meu ponto de vista, olhar para a situação pelo viés do meu adversário e mesmo assim encontrar depois, sair daquela situação, me deixando mergulhar na situação do outro, sair daquela situação ainda acreditando no meu ponto de vista? Se eu conseguir, quer dizer que meu ponto de vista não está baseado em mim, mas está baseado na verdade, ok? Então esse é um ótimo exercício de busca da verdade, né? É comum, por exemplo, a gente encontra um ponto em discórdia, né? Eu tenho uma ideia, e vamos supor que nós dois somos nobres na discussão. Eu tenho uma ideia e você tem outra. É comum, a partir do momento que a discussão cresce e o meu ego e o teu ego estão em jogo, nós dois meio que esquecemos das nossas ideias, e a gente não deixa as ideias debaterem, e a gente só tenta se proteger. Então a gente protege a ideia porque a ideia vai manter a nossa integridade. Então a gente não quer bem que a ideia ganhe, a gente quer
que a ideia nos leve à vitória, é diferente, né? Num caso eu sou mais importante, no outro caso a verdade é mais importante, né? Bom, se por um outro lado eu não me deixo seduzir pela minha vaidade e eu quero realmente buscar a verdade, eu consigo olhar pelo olhar do outro. E eu consigo ver essas coisas que Machado de Assis vê muito bem, né? Que, olha, tá errado, mas tá certo também, né? Ele é mau, mas é bom também. É um pobre, mas é um sofredor também. É injustiçado, mas é cruel também, né? A literatura nos leva a essa complexidade. Complexidade é essa que está faltando pra gente, né? Imagine o nosso momento político. Eu não sei qual é o momento que você vai assistir esse vídeo, mas estamos em 2021, prestes a uma eleição de Bolsonaro contra Lula, né? E olha a postura que tanto um lado quanto o outro assume, né? A postura de que todo mundo do outro lado é simplesmente um idiota, né? Bom, aí tem a terceira, né? Diz que tem o MBL, essas coisas estão indo para uma terceira via, só que a postura ainda é a mesma. Ainda é a mesma. Eles falam de terceira via, mas ainda é a mesma. Os lulistas e os bolsonaristas são umas antas, uns bestas, e só essa terceira via que importa. Não dou a mínima para política, não estou aqui para te convencer de nada, mas o que sim eu dou a mínima, e na verdade dou toda a importância, é a estupidez, né? E eu acho que, já que eu comecei nessa digressão, vamos lá, né? Eu tenho que falar essas coisas conforme elas vão me vindo, depois você vai lembrando disso conforme a gente for fazendo a leitura. A gente vai tendo aqui no Fogo Morto essa sensação, poxa, mas o José Amaro não está totalmente errado, mas ele está errado, o Lula também, e aí os cangaceiros eles querem lutar contra a injustiça do governo, mas o governo, afinal de contas, é a ordem das coisas. E aí você acaba descobrindo que não é contra o José Amaro que, se você quiser uma solução, né, para uma sociedade dessa, não é contra um José Amaro que você tem que lutar, não é contra um Lula que você tem que lutar, é contra a estupidez em todas as formas, né? E a estupidez é inimiga de todos, porque não só o José Amaro fere, como ele mesmo é ferido pela estupidez dele, né? Por o seu estar fechado no mundo. A mesma coisa com o Lula, a mesma coisa com o Vitorino em certa medida. Bom, se o Vitorino vai acontecer alguma coisa com ele, mas depois a gente conversa sobre isso, né? Transferindo isso para a nossa vida real, não é contra o bolsonarista, ou contra o lulista, ou o petista, ou o comunista, ou o tradicionalista, ou qualquer outro ista que você for falar que você tem que lutar. O que você tem que lutar contra é a estupidez em toda e qualquer pessoa, porque o certo seria nós todos contra a estupidez, né? Então é isso que a gente acaba vendo, né? Tudo bem, o Lula é uma pessoa desprezível, assim como o José Amaro em vários casos, né? Mas ao mesmo tempo que a gente vê que eles são desprezíveis, a gente sente um penar profundo por eles, né? É quase como uma sensação de tragédia. Como é que pode as coisas terem encaminhado para esse ponto e aí tá todo mundo morrendo, né? Tá todo mundo se desfazendo, não tem mais energia para ninguém, né? É contra essa falta de energia, contra, vamos personificar aqui, é contra esse demônio da ignorância e do desânimo que nós deveríamos pensar, né, em lutar, né? Porque no final das contas todos nós somos uns pobres coitados e todos nós somos uns demônios desprezíveis ao mesmo tempo, né? Bom, continuemos. Não tinha coragem de sair de casa com aquela afronta, ali a 2 passos, com um morador atrevido sem levar em conta as ordens do senhor de engenho. Todos na várzea se acovardavam com as ordens do cangaceiro. O governo mandava a tropa que maltratava o povo e a força do bandido não se abalava. Pobre de seu marido, que não pudera contar com a ajuda dos outros proprietários. Estivera no Santa Rosa e o conselho que lhe deram fora para que não tomasse providência nenhuma perante as autoridades. Todos temiam as represálias. Lula não lhe dizia nada, mas só
aquilo de não querer mais botar a cabeça de fora, de fugir até das obrigações de sua devoção, dizia da mágoa que lhe andava na alma. Não lhe tocava no assunto, mas teve a vontade de tomar o trem e ir valer-se do presidente. Não faria isso para não humilhá-lo. Era o fim que ela não esperava que chegasse assim. O engenho se arrastava na safra de quase nada. Mas ainda moía. O marido um dia chamou-a. Amélia, tenho ainda umas moedas, hein? Vai a Paraíba e troca isso com o Mendes. Era o resto do ouro do seu pai. Então agora sim a gente descobre que o Santa Fé vem gastando pouco a pouco a fortuna que o Capitão Tomás tinha enterrado, né? Em moedas de ouro. Era o resto do ouro do seu pai. Há anos que viviam trocando aquelas moedas que o velho Tomás guardara com tanta usura, com tanta avareza, né? Ouro que seria para a educação dos filhos. Às vezes imaginava que estavam no mundo pagando os pecados de sua gente. Quantas ocasiões não ouvira falar na crueldade do seu povo do Ingá? O velho Cabral, dono de centenas de negros, mandando na vida de seus escravos como em bichos. Olha que interessante, parece que aqui ela tem uma consciência da escravidão, né? Porque a escravidão ela pode ser vista como essa instituição que todo mundo conhece, todo mundo aceita ali, né? Pelo menos antes da abolição. E aí dentro, uma vez que você aceita a instituição da escravidão, você tem pessoas cruéis, né? Como é o caso do Lula. Só que se você não é cruel, então é aceito você... Bom, você não está sendo cruel, você não está maltratando o teu escravo, é a tua propriedade, o que você está fazendo de errado, né? É aceitando, isso é visto como normal. Aqui parece que ela tem esse lampejo, né? Pensando, olha, o velho Cabral, dono de centenas de negros, mandando na vida de seus escravos como em bichos, né? A gente pode interpretar assim como crueldade, como em bichos, mas o fato dele mandar na vida de escravos como se manda em bicho, né? Parece que é essa consciência que não é certo mandar em pessoas, ter pessoas como se tem bicho. Seria uma determinação de Deus? Via Lula tão cheio de fé, tão crente na proteção divina, que se sentia mais seguro dos seus destinos. Mas a vergonha que devia existir no velho orgulhoso não tinha tamanho. A terra era sua, senhor de terra, que ele não podia ordenar como quisesse. O negro Floripes não saía dos pés do senhor. Era uma dedicação de cachorro fiel. Algumas vezes, quando o negro chegava do pilar, ouvia-o falar com o marido. Era uma conversa em voz baixa, que a deixava intranquila. Depois, toda a noite nas orações do oratório, a voz de Lula puxava a reza num tom de humildade que não era o seu. Mas, de repente, aquela voz mansa crescia, subia, tornava-se agressiva e era outra vez o dono de negros mandando surrar. A áspera voz do Senhor que ela não tolerava. O negro Floripes acompanhava tudo, mansinho, dócil, de olhos no chão, de mãos no peito. Dona Amélia via que o marido se acabava, destruía-se. Como naqueles dias que chegavam após os ataques, ficava ele no quarto numa sonolência de caduco. Não tinha ideia para isto. Não tinha idade para isto. De súbito, porém, tudo aquilo se mudava num furacão que não durava 5 minutos. Seu Lula gritava dentro de casa como se estivesse em luta com inimigos que lhe enchessem o quarto. Dona Olívia, naqueles dias, largava suas gargalhadas e gritava também. E aí eu coloquei aqui, será... Porque a gente acaba ficando uma pulga atrás da orelha aqui, né, com essa história do demônio. O Lula tinha certeza que Olívia estava sendo dominada pelo demônio, isso que é a loucura, né? Aí as pessoas, quando vem um ataque do Lula,
pensam que ele é endemoniado. As pessoas, quando veem a cara do José Amaro, pensam que ele está com o diabo no couro, né? A própria Sinhá, quando olhou para ele, viu nele o diabo. E aí a pergunta é, será que Dona Olívia reconhece o poder do demônio se espalhando e conquistando o Lula por completo, né? Até pouco tempo atrás, o Lula só caía nessa leseira logo depois do ataque. Agora é o inverso, né? Ele tem ataque de energia, né? Tem um pouquinho de energia, ele usa toda essa energia em raiva, se desgasta novamente e está se acabando. E esses ataques de energia, que são a mesma coisa que ataques de loucura, são recebidos com alegria por Olívia, né? E aí eu coloquei, será que é o diabo se regozijando pelo aumento do seu reino? Dona Amélia, naqueles dias, largava as suas gargalhadas. E gritava também. Por um instante, a silenciosa casa grande do Santa Fé parecia agitada de paixões de gente desesperada. Passava tudo, e outra vez o silêncio tomava conta dos 4 cantos da sala e dos corredores. Seu Lula refugiava-se na rede. Dona Olívia continuava a andar de um lado para outro. E lá por fora Deus dava força à terra parada, aos matos que cobriam as várzeas, à vegetação grossa das capoeiras. O povo que passava por ali lamentava tamanho paradeiro. Um dia apareceu um sujeito bem montado, com arreios finos e vestido de grande. Era um catingueiro de caldeirão que soubera que o engenho estava à venda e vinha saber das condições. Seu Lula quase que não ouvia o que o homem falava. Dona Amélia apareceu, então, para conversar. Não havia engenho nenhum à venda. Foi quando o marido perguntou, como se tivesse acordado. Como? O que foi, hein, Amélia?